completou 21 anos agora aí no Japão, no dia que ele estava indo viajar. Então ainda tem muito fruto aí para dar para o Brasil. Toda sorte para ele, tomara que ele consiga realizar a melhor série possível. Tem uma série de barra também muito difícil. Renato já vai colocar ele ali. E boa sorte para o Sérgio nesse último aparelho de competição dele nesse dia. Uma entrada. Agora ele realiza um desloque, seguido de uma largada e retomada. Uma sequência muito difícil. Aí um Stalder com pirueta e meia, a tomada mista. Outro exercício de desloque, ele acabou sofrendo um erro aí. Ele deveria ter continuado na outra direção. Agora ele repete o exercício. Um endo, seguido de um exercício à tomada das mãos diferentes, que se chama cubital. Um outro Stalder para o cubital. São nomes dos elementos da ginástica. Você vê aí que a mão dele não está numa pegada igual à anterior. Isso é que a gente chama de cubital. Se prepara para a saída. Em duplo mortal com dupla pirueta. Um pequeno passo. Um erro ali no meio da série que vai comprometer a nota dele. Acredito numa nota acima dos 14 pontos, que configura uma boa série, mas que infelizmente não deixa que ele continue na briga por uma medalha, mas que mesmo assim deixa o Sasaki numa posição muito boa nessa competição. A gente vê aí um movimento de extrema dificuldade. Ele teve um pequeno erro. Aí outra largada e retomada por cima da barra. Podia estar com o corpo um pouco mais estendido, mas também conseguiu realizar essa largada. Quer dizer, fica difícil brigar por pódio, né, o Henrique? Acredito que pódio seja bem difícil para ele, mas mais importante do que o pódio é a participação nessa competição. É uma competição que só conta com os melhores do mundo. O Sasaki está entre eles, mostrou por que ele deve estar aí, conseguiu estar na frente de outros atletas, apesar de um atleta machucado. Ontem na competição ele estava à frente do Tanaka, que é um atleta que ficou em 6º lugar nos últimos Jogos Olímpicos. Ele ali do lado do Oleg, esperando a sua nota. E esperava, o Sérgio já tem competição, já tem um Mundial esse ano, individual geral, onde ele vai tentar uma melhor classificação que na Olimpíada. Ele está apresentando séries novas em todos os aparelhos. Então, no início de ciclo, ele conseguiu competir sem nenhuma queda. Isso é muito importante. Vai ter uma pontuação perto dos 88 pontos, o que demonstra um alto grau de dificuldade das suas séries. Ele possui séries com notas de partidas muito difíceis. E agora é isso, trabalhar nessas séries, melhorar a execução de cada uma delas, para conseguir tirar essa diferença e buscar uma medalha no Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro. Muito bem, parabéns aí para o Sérgio. Sérgio Sasaki representando o Brasil numa competição de elite, né? Uma competição onde os principais apenas participam, os principais atletas do mundo. E você está entre os 8 melhores do mundo, seja em qualquer coisa, né? Você está entre os 8 melhores do mundo é porque você é muito bom no que faz. E principalmente um brasileiro entre esses 8, isso é muito importante. A ginástica brasileira está ganhando uma tradição muito grande fora do país. Nós já temos 16 atletas que são medalhistas em Copa do Mundo. Olha aí a nota do Sasaki. 14.425. É uma nota boa, ele consegue notas maiores do que essa. No Campeonato Brasileiro, no ano passado aqui, foi realizado em julho. Ele conseguiu uma nota acima dos 15 pontos, com essa mesma série, só que ele realizou de forma mais perfeita. Mas era o que a gente estava falando, o Brasil entre os melhores países do mundo. A gente vê que aí só tem país fera da ginástica, só tem Espanha, Japão, China, Estados Unidos, e o Brasil está presente. Isso é muito importante e mostra a nossa força e a nossa melhora nos últimos anos. Vamos lá para a apresentação do Gonçalves da Espanha. Aí ele já vai realizar a segunda largada e retomada. Um elemento, a tomada cubital. Aí o elemento que o Sasaki acabou errando era exatamente essa sequência. Ele aí vai realizar mais uma largada e retomada. Ele é um atleta um pouco mais alto do que os outros, dá pra gente reparar. Aí o exercício que eu falei em tomada cubital, né, que é a tomada diferente da mão.
Você vê que ele está numa tomada invertida, por isso os elementos têm um pouco maior valor. Aí um giro com pirueta, ele já acelera o giro para preparar para a saída. E uma saída em 2 mortais com dupla pirueta. Chegada cravada, uma boa série, ele gostou. Acredito que se posicione na frente do Sasaki. E ele também é um atleta de grande aparência no cenário internacional. Aí cumprimento o Marcel, atual vice-campeão olímpico e próximo a competir nessa prova. Saiu bastante satisfeito ali o espanhol. Ele realizou movimentos de alto grau de dificuldade. A gente vê um Kovacs, que a gente chama esse duplo mortal com pirueta por cima da barra. O mesmo exercício que o Sasaki. Ele conseguiu retomar de forma quase perfeita, ali uma pequena flexão dos braços. Um outro elemento de largada, a gente vê que esse atleta usa muito das largadas e retomadas na sua série. O momento da saída, que ele consegue ter uma chegada cravada, sem nenhum passo. Um pequeno desequilíbrio ali, que vai ser despontuado em 0,1, mas que não vai tirar o brilho da série desse atleta, não. Vamos lá para a pontuação do Gonçalves, da Espanha. 15.350, pontuação maior que a do brasileiro, e ele assume momentaneamente a primeira posição. A gente viu ali 6,7, a nota de partida dele, uma nota muito alta. Temos atletas brasileiros que conseguem realizar séries tão difíceis quanto essa. Inclusive o Sérgio Sasaki pode ter uma série tão difícil quanto a do atleta espanhol. Vai aí o Marcel agora, que tem uma série mais difícil ainda do que o atleta anterior. Apresenta muitas dificuldades, é uma série com alto risco, mas que se ele acerta, ele consegue alcançar uma nota muito alta. É o Nguyen, da Alemanha. Já está pronto para começar a sua apresentação. Ele aí usa o auxílio do treinador dele. Uma tomada de embalo, a parada de mãos. Um elemento próximo à barra, seguido dessa tomada cubital. A troca. Um elemento num braço só. Agora um outro elemento de desloque próximo à barra, seguido de uma ligação de um exercício. Agora acelerando para fazer outra largada e retomada. O Kovacs, mas infelizmente acabou sofrendo uma queda. Ele agora tem 30 segundos para retomar o aparelho. Ele tentou realizar um Kovacs na posição carpada, mas ficou um pouco longe, né, da barra que a gente fala. Ele tentou retomar, mas a mão dele, ele pegou com os dedos, mas a palma da mão acabou não engatando na barra. Ele agora tem 30 segundos para subir de novo no aparelho. Pode retomar do lugar que ele caiu, ele tem a opção de repetir o elemento ou não. Aí o giro gigante simples, um outro desloque e mais uma largada e retomada. Esse elemento próximo à barra, ele agora faz giro, se prepara para a saída. E a saída em duplo mortal com dupla pirueta, 2 passos. Uma série muito difícil, como eu disse, com alto grau de dificuldade, mas infelizmente ele acabou sofrendo uma queda. Vai sair da disputa individual geral e acredito que o Sasaki termine na frente dele. É um momento delicado, né, pro alemão, momento em que ele perdeu aí o contato com a barra, teve sua participação prejudicada, está fora da briga por medalha. Aí nesse momento a gente percebe que ele deveria estar um pouco mais próximo da barra para conseguir essa retomada. Ele consegue retomar, mas você vê que só com os dedos. Ele não encosta a palma da mão, o que faz com que o atleta fique em contato com a barra e consiga retomar a largada. Aí o momento da saída. 2 passos na saída. Também aí uma abertura de pernas. Não foi a melhor série do Marcel. Como eu já disse anteriormente, é início de temporada. Os atletas ainda têm muito que evoluir esse ano. 13.500 a nota final. 13.500, nota baixa, né? Ainda mais pro nível dele, ele fica em terceiro. Tá fora da briga por medalha, mesmo momentaneamente na terceira posição. A gente tem o Sasaki ali até agora em segundo, né? Mas faltam os 3 melhores ginastas para competir. Vamos ver a posição que o Sasaki termina. Mas como eu já disse,
é muito importante a participação dele nessa competição. E o brilho já está em ele, ele está aí. O atleta japonês agora está se aquecendo. O britânico arrumando o seu protetor. E o líder até agora, nesse momento, está em cima da barra, fazendo seu aquecimento também, o ucraniano Oleg Verniayev. A Ucrânia, que é um país que tem grande tradição na ginástica também. E ele é o grande favorito ucraniano, né? O grande favorito. E o mais novo desses três aí que vão subir agora no aparelho. Trabalho de aquecimento para a rodada final na prova que encerra a temporada 2012-2013 da Copa do Mundo de Ginástica na prova individual geral. Aí a bandeira do Japão presa à roupa de competição, isso que é uma exigência da Federação Internacional de Ginástica. Todos os atletas devem competir com a sua bandeira bordada no colã para que seja identificado, porque muitas vezes o colã tem uma cor que você não consegue identificar de que país ele é. Aí o Oleg se concentrando. É muito importante esse trabalho psicológico do atleta antes de entrar nas suas séries e também no treinamento, já que a ginástica é um esporte de muita precisão e mexe muito com o trabalho da mente. Então, essa concentração é fundamental. Aí o Purvis já está em cima da barra, pronto para começar a sua série. Faz uma tomada de impulso à parada de mãos. Um outro exercício em que ele passa com um braço só por debaixo da barra. Uma sequência em que o último elemento é uma largada e retomada. Aí um Stalder, que é esse exercício próximo à barra com uma pirueta. Outro exercício de piruetas, dessa vez com mais meia volta. O exercício de desloque, seguido de outro exercício próximo à barra. Aí uma mudança para transferir a sua direção. Um giro com pirueta, se prepara para a saída. Em duplo mortal esticado com uma pirueta. Um pequeno salto na chegada. Uma série muito limpa. Acredito que faça com que o Purvis se mantenha aí no pódio. Não vai brigar com o Oleg pelo ouro, mas vai ficar entre os três primeiros sim. Joga pressão para cima do japonês, né? Que assume momentaneamente a primeira posição. É, com certeza. O atleta que vai depois tem esse benefício de saber muitas vezes o que ele precisa ou não fazer para ser campeão, mas também vai contra a pressão do atleta anterior que acaba acertando a sua série e fazendo com que ele se tornasse o líder até agora. Aí o duplo mortal com uma pirueta. Ele tem um pouco de carpa nessa saída, podia estar com o corpo mais aberto para não ter nenhum tipo de desconto. Aí no detalhe, a pegada do ginasta na barra e o protetor que ele usa, esse protetor que é feito de couro, para evitar que o ginasta machuque a sua mão. O Brasil participando dessa competição, assim como participou das etapas anteriores de Copa do Mundo, onde já conseguiu medalhas nesse ano e se mantendo aí entre os melhores países do mundo. Esse trabalho na ginástica artística masculina que já vem ocorrendo há muitos anos, com coordenação, olha aí. Tá aí a pontuação do Purvis, 14.675. É uma boa pontuação. E como eu ia dizendo, o Brasil já vem com esse trabalho na ginástica artística masculina e feminina há muitos anos. A gente tem o Robson como coordenador da seleção, que faz um trabalho excelente, busca levar os atletas para competições internacionais, os atletas juvenis e adultos. A gente tem o Renato Araújo, Marcos Goto, técnicos da seleção também. Eles que buscam sempre a melhoria do país e levar os novos ginastas para o cenário internacional. Vamos lá, vem aí o Ryohei Kato do Japão, tá na briga pela medalha de ouro. Vamos acompanhar ele na barra fixa. Aí o Kato vai subir agora para fazer sua série, tentando se manter no pódio. Tá aí se concentrando, passando a série mentalmente. Tomara que ele consiga apresentar sua série completa.
Começa aí numa tomada mista, podem perceber, uma mão no giro de costas e outra no giro de frente, né? Provavelmente ele vai trocar a mão agora, isso. E aí ele já realiza um movimento de desloque, que é uma das exigências da barra. Seguido de um Kachev. Aí outra largada em retomada. Os elementos próximos à barra, seguido de um outro elemento próximo, mas dessa vez com uma pirueta e meia. Outro elemento em desloque, seguido de uma largada e retomada. Tá indo bem até agora o japonês. Faz aí outro elemento de pirueta, já se prepara para a saída. Em duplo mortal com dupla pirueta. Uma boa série, uma chegada com apenas um passo. Acredito que vai sim manter ele na primeira posição até agora. Olha, e joga muita responsabilidade para o Verniaev, que liderou praticamente a competição inteira. E agora vai ter que ser perfeito para assegurar a medalha de ouro. Por enquanto o ouro está com o Japão. Por enquanto o ouro é do Japão, mas vem aí o ucraniano que está focado nessa competição. Até agora foi sensacional, foi brilhante. E tem tudo para confirmar o ouro. Aí o japonês e o atleta ucraniano que tem a diferença apenas de 4 décimos, né, o que pode ser que o ucraniano realize uma série perfeita, mas se ele tiver um erro grande na saída, isso aí já faz com que ele perca essa medalha de ouro. Portanto, para conseguir essa medalha de ouro, o ucraniano terá que fazer uma série próxima à perfeição. 15.350, pontuação boa para o japonês, para o Kato. Aí o Kato terminando a competição com um somatório acima dos 90 pontos, que demonstra que ele teve uma média de 15 pontos nos 6 aparelhos, né? Acima dos 15 pontos nos 6 aparelhos. É um nível altíssimo de finalistas olímpicos. A gente teve essa pontuação ano passado nos Jogos Olímpicos, conseguiu colocar o ginasta entre os 5 primeiros colocados do mundo, quem tivesse pontuação acima dos 90 pontos. E agora está aí o Oleg para tentar a medalha de ouro, esperando seu treinador colocar ele no aparelho. Vamos lá. Tomara que ele consiga realizar a melhor prova possível. Vamos lá, tá aí o Oleg Verniaev. Já faz uma largada e retomada por cima da barra. Aí uma mudança de direção. Aí um movimento de desloque com meia volta. Seguido de um Kachev com meia volta. Esses nomes dos elementos são ginastas que realizaram eles pela primeira vez. Outro desloque com pirueta, seguido de outra largada e agora com mais meia volta. Você vê que os exercícios dele, diferentes dos outros ginastas, tem uma meia volta a mais, que aumenta ainda mais o grau de dificuldade dessa série. E aí faz um giro de costas, um elemento próximo à barra seguido da tomada cubital, agora cumprindo a exigência. Um pouquinho de falta de execução aí. Uma saída em duplo mortal com dupla pirueta. Um passo na chegada. Acredito numa nota próxima do japonês, que vai deixar bem disputada a competição. Só vamos saber o resultado na hora que sair a nota da arbitragem mesmo. É, toda a expectativa aí para pontuação do Oleg Verniaev. Tá no páreo ainda o japonês. E o Daniel Purvis vai mesmo ficar com a medalha de bronze, né? Acredito que o japonês e o ucraniano lutem pela medalha de ouro aí. Esperando só o resultado do ucraniano, o japonês liderando até agora, faltando essa prova do Oleg. Foi uma prova muito boa, ele apresentou alguns erros, mas a dificuldade dessa prova é muito alta, né? Esse elemento aí, por exemplo, a gente vê que ele precisava ter rodado essa meia volta antes de retomar a barra, né? Se ele retoma a barra com o corpo de frente e vira a posição após isso, ele vai ter uma despontuação, assim como nessa saída, né? Ele dá um passo grande na chegada. Todos esses elementos despontuam e fazem com que o ginasta vá perdendo um pouco as suas posições. Mas pode ser que o Oleg, mesmo assim, pela comemoração aí, dele... medalha de ouro para a Ucrânia. Oleg Verniaev, 15.225. É o campeão da etapa de Tóquio, a etapa do Japão. Parabéns para ele. O Oleg aí se consagrou. Não era o favorito da competição, mas todos já sabem que ele está muito bem preparado.
mostrou que veio para ganhar essa competição, disputaria com o Marcel, que é o vice-campeão olímpico, mas o mesmo acabou sofrendo algumas quedas. A gente vê aí o Sasaki cumprimentando o Oleg, o Sasaki também que está de parabéns pela participação nessa Copa do Mundo, conseguiu uma competição sem queda nenhuma. Aí o Kato, medalhista de prata. E parabenizar o Sasaki, que apesar de não ter ganhado uma medalha, conseguiu participar entre os melhores do mundo, com nível de igual para igual, não ficou para trás. E acredito sim que no Campeonato Mundial, Sasaki possa bater vários nomes que estavam presentes nessa competição. Muito bem, já agradecendo também o Henrique Mota, ex-atleta, árbitro, que esteve conosco no final de semana, acompanhando os 2 dias do Mundial. Vamos para a classificação geral. Oleg Verniaev em primeiro, 93,75. Em segundo, Kato, 91,75. Nível altíssimo da competição. Purvis em terceiro. E o Sérgio Sasaki na 5ª posição com a pontuação de 87,750. Parabéns para o Sérgio Sasaki, entre os 5 melhores.